Oi, pessoal, tudo bem com vocês? De volta aqui pro canal e trouxe uma novidade, né? Quem tá vendo o título já sabe o que é, que eu estou grávida e por isso fiquei um tempo longo aí sem gravar vídeos e decidi trazer pra vocês hoje o vídeo da minha volta contando como que eu descobri a minha gestação, que antes de eu estar grávida eu via muita gente gravando esse tipo de vídeo e eu gostava muito de saber os primeiros sintomas, como que a pessoa descobriu, como que foi. Então, vou gravar e contar pra vocês tudinho. Quem quiser é só continuar assistindo, vem comigo. Então vamos lá. Antes de eu estar grávida de fato, vários meses eu achei que eu estava grávida e eu não estava. Então eu já tinha feito diversos testes de gravidez e todos davam negativo. Então eu tinha decidido que eu não ia mais fazer teste de farmácia. Eu não tava fazendo tentativas de engravidar, mas às vezes tinha um deslize, um escorregão e eu achava que eu tava grávida e ia lá fazia teste e não tava. Eu fiquei 6 meses, mais ou menos, sem anticoncepcional, antes de tentar engravidar de fato. E a gente tinha decidido que ia tentar mais pro final desse ano, de 2023. Então, ano passado eu não tava tentando engravidar. Foi meio que na surpresa, mas a gente já tava assim, entregue nas mãos de Deus. Então, gente, no dia 27 de julho eu menstruei e veio 3 dias e foi bem pouco. E eu achei muito estranho porque eu fiquei com o absorvente noturno e não sujava ele inteiro, assim, ficou um fio só de sangue e um sangue muito escuro, muito diferente do que era a minha menstruação. Eu fiquei ali com a antena ligada, mas como já tinha acontecido muito tempo eu pensar que eu estava grávida e eu não estava, eu achei que era loucura da minha cabeça. Então, essa menstruação, né, durou 3 dias e no 3º dia cortou de uma vez. Aí eu comentei com a minha mãe, aí a minha mãe falou, acho que você pode ser que esteja grávida dessa vez. E eu fiquei com a antena ligada, mas também achava que talvez não era nada, né, que às vezes estava só um pouco desregulada. E beleza. Eu tinha uma viagem marcada na semana do dia 15 de agosto. Então, eu falei, vou fazer um teste, né, pra eu ter certeza se eu tô grávida ou não, porque eu ia viajar, eu e meu marido, então eu queria aproveitar a viagem, né, e eu fiquei com medo de estar grávida, não saber e fazer alguma coisa, cair, sei lá, qualquer coisa, gente, que fosse perigoso caso eu estivesse grávida. E aí, eu fiz um teste, acho que umas 2 semanas depois dessa minha menstruação, só que esse teste deu negativo. Então eu falei, beleza, não estou grávida, vou viajar tranquila. Fui viajar com meu marido e durante a viagem não tive nada de sintoma, aproveitei muito a viagem. A gente foi pra Minas, então lá eu experimentei vinho, experimentei batida, a gente fez umas longas caminhadas, brincamos muito na piscina, a gente jogou tênis, eu fiz um monte de coisa. Porque até então, na minha cabeça, na minha consciência, eu não tava grávida, então não tinha perigo nenhum. E beleza, voltamos de viagem e eu percebi que eu comecei a sentir muita fome, além do normal, né? Eu sou uma pessoa que, principalmente à noite, eu não sinto muita fome. E eu começava, assim, tava comendo, passava, sei lá, 1 hora, 2 horas, eu já tava morrendo de fome de novo. E eu comecei a achar aquilo estranho. Só que também não foi nada assim que fez eu pensar que eu estivesse grávida. Mas já era um sintoma e eu não sabia. Então ali perto de eu ficar menstruada de novo em agosto, que seria no final de agosto, eu comecei a ter sintoma parecido com o da menstruação, né? Então eu tive um pouquinho de cólica, bem leve mesmo, e os meus seios ficaram muito doloridos e eles cresceram muito, ficaram bem inchados. E eu fiquei meio desconfiada de que eu tava grávida, mas ao mesmo tempo eu achava que era coisa da minha cabeça, porque vários outros meses eu também tive atraso e eu também pensei que eu tava grávida e eu não tava. Então dessa vez eu falei, eu não vou fazer teste de farmácia, eu não vou ir atrás, eu não tô grávida, não é nada. Até que chegou o dia da minha menstruação, não veio, atrasou 4 dias. E nisso eu fiquei com o corpo muito ruim, parecia que ia me dar gripe, então eu fiquei com o corpo muito mole, muito sono, uma indisposição. E eu achei que ia me dar gripe. E aí eu comprei um remédio para a gripe, tomei e passei o dia inteiro de cama. Era um domingo. E tomei o remédio, falei, provavelmente minha menstruação vai vir, então meu corpo tá ruim, vai me dar gripe, porque
Geralmente quando tá perto da minha menstruação vir, eu tenho isso, de ficar com alguma coisa. Ou dar enxaqueca, ou dar uma gripezinha leve, mas sempre dá alguma coisinha, sabe? Então eu fiquei achando que era isso. Tomei remédio de gripe, descansei e beleza. Passou e minha menstruação não veio. Então, depois de 4 dias de atraso, uma sexta-feira, eu acordei. E eu acordei com aquele sentimento muito forte de fazer um teste de gravidez. Só que eu não queria fazer um teste de farmácia, porque eu não queria gastar dinheiro. Falei, não vou gastar dinheiro com isso, é coisa da minha cabeça, eu tô ficando louca. Mas no fundo, eu sentia que eu tava grávida. E eu tava com uma guia, porque eu tinha passado na minha médica fazia pouco tempo. E ela deixou uma guia de um beta-HCG pra fazer, né? Então eu falei, eu vou lá e vou fazer o teste. Não avisei meu marido, ele tava em casa, não avisei ele, avisei só minha mãe. Avisei só minha mãe que eu ia fazer esse teste e fui fazer o teste. E fiz o teste de sangue, ele, como era aquele quantitativo, que dá a quantidade de beta-HCG que tem no seu... Depois de 4 dias de atraso, decidi fazer o teste, o beta-HCG. Acordei numa sexta-feira com aquele sentimento forte de fazer o teste. E eu fui direto no beta porque eu já tinha uma guia que a minha médica tinha me dado. E eu não queria gastar dinheiro com teste de farmácia. Então eu fui direto lá. Meu marido até estava em casa, nesse dia eu saí meio escondida, porque eu não queria falar pra ele que eu ia fazer teste, porque ele ia ficar bravo comigo. E fui fazer o teste e eu fiz aquele quantitativo, que mostra a quantidade de beta, né, que tem no seu sangue. Então ele demora um pouquinho mais pra ficar pronto. No caso, lá na clínica que eu fiz, demorava em média de umas 4, 5 horas pra ficar pronto. Beleza, voltei pra casa, tava trabalhando home. Então comecei a trabalhar e, gente, eu atualizava esse site de 5 em 5 segundos, assim. Eu fiquei desesperada, eu não vi a hora desse resultado sair. E aí, quando foi por volta de 1h da tarde, saiu e deu... A referência que eles usavam lá era 10 e o meu deu 505. E ainda assim eu fiquei na dúvida, né? Falei, mas será que isso é positivo mesmo? Meu Deus. Mandei pra uma menina aqui do lugar onde eu moro, que ela trabalha em laboratório, e daí ela me mandou e falou que era super positivo, que eu estava super grávida. Contei pro meu marido, ele ficou bem em choque na hora, assustado, mas ficou muito feliz, porque era uma coisa que a gente não estava planejando, mas a gente já estava naquele momento que se viesse a gente ia ficar muito feliz, então a gente já estava meio que preparado para isso, e ficamos muito felizes. E desde o começo, desde quando eu engravidei, que eu pensei na possibilidade, né, que eu pudesse estar grávida, eu sempre pensei que fosse uma menina. Não tinha preferência, poderia ser uma menina, poderia ser um menino, eu queria, né, até hoje. Só que nasça com muita saúde, não importava o sexo, mas dentro de mim eu tinha essa certeza de que era uma menina. E realmente, depois acho que eu tava com umas 11 semanas, no dia 13 de novembro a gente fez o chá revelação, e descobrimos que é uma menina, então vem aí Heloísa, já estou com 23 semanas, né, já passei pelo primeiro trimestre, que também foi bem pesado. Até a 7ª semana eu não tive nada de sintomas, mas depois disso, Jesus, eu tive muito, muito enjoo, eu não conseguia comer nada, tive muito desânimo também, não tava conseguindo fazer quase nada aqui em casa, eu fiquei bem ruim mesmo, mas graças a Deus agora já passou, já tô melhor, já passou essa fase, né? E tá previsto o nascimento pra maio. Vamos ver, né? Então é isso, eu queria falar pra vocês que eu tô voltando pro canal, tentar gravar vídeos uma vez por semana, ver se eu consigo. E queria contar pra vocês, né, essa minha experiência, de como que foi que eu descobri minha gravidez. Porque como eu falei no começo, é um tipo de vídeo que eu sempre vi aqui no YouTube. E eu sempre gostei muito de saber dos sintomas das outras pessoas, então acho legal compartilhar, porque sempre tem uma pessoa que tá desconfiada que tá grávida, né, quer saber o que a outra pessoa sentiu. Acho que esse tipo de vídeo é bem legal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!